Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ronaldo Vitória, estou aqui hoje como facilitador da Ágil Escola de Negócios para a nossa mentoria digital semanal. Olha só, hashtag a 17ª mentoria digital ágil, já realizando essas mentorias aí, normalmente como de costume, ocorre todas as terças-feiras às 17 horas. Mas nessa semana, excepcionalmente, estamos trazendo aqui a mentoria digital ágil nesse horário, né? Na quinta-feira, tá bom? Então olha só, o tema da nossa, como eu sempre aviso, eu fiz aqui minhas anotações, estou aqui com o meu notebook, no caso de apoio, e as referências bibliográficas, no caso trabalhadas hoje, logicamente, material de aula. Não poderia faltar aí o Philip Kotler, né, o pai do marketing. Então os livros aí do Kotler, temos aqui inclusive aqui na prateleira aqui atrás um vermelho, né, que agora me fugiu a edição, mas é a bíblia do marketing aí. E também algumas pesquisas, claro, o portal do administrador, Wikipedia, algumas definições básicas aí para trazer aí para vocês de forma mais simples, mais didática, tá legal? Então vamos lá, olha só. As 5 forças de Porter, eu estarei fazendo o seguinte, eu vou colocar, até vou ver se a produção consegue, senão a gente dá um jeitinho depois, e colocar a imagem aí, né, dessa ferramenta, no caso, para vocês acompanharem aí de alguma forma, tá legal? Lembrando que a nossa mentoria, ela tem uma abordagem de orientação, mentorar mesmo, né, digitalmente aí, gerar a reflexão, trocar uma ideia a respeito desse tema. Então se você tiver alguma questão, tiver algum ponto, alguma visão, algum ponto de vista, pode mandar aqui para nós, que você que já encaminhou esse tipo de situação antes, né, você sabe que nós respondemos, seja aqui ao vivo, seja lá pelo e-mail da Ágil Escola de Negócios, contato@Ágil Escola de Negócios. Mandar um abraço aí para todos que estão acompanhando a nossa mentoria digital, pessoal aí do canal de colaboração, né, o Connect Business, grande parceiro, grupos aí de empreendedores. Mandar um abraço aí para os parceiros de negócios, amigos do novo canal de networking profissional do estado de São Paulo, a Janela do Empreendedor. Tá imperdível lá, tá muito bacana o trabalho deles, viu? Olha só, então vamos lá, vamos passando aí, né? Como de costume aqui na mentoria, eu gosto de trazer de forma bem didática. Vou seguir aqui o meu raciocínio, que eu fiz minhas anotações, que eu peguei aí dos livros, né? E eu quero trazer construir um pouco desse entendimento a respeito das 5 forças do Porter, né? Ou 5 forças de Porter, como você preferir, tá bom? O nome você dá uma engasgada na língua aí fala um pouco devagar, tá tudo certo. Produção, legal aí, né? Tá acompanhando? Conecta aí com o pessoal aí dos canais, tá? Abre aí a sala de vídeo, que normalmente o pessoal gosta, né, da nossa mentoria digital, como também dos demais painéis de entrevista, live semanal. Tá legal? O pessoal tá chegando aí. Olha só, qual que é a origem, né? Eu gosto de explicar um pouquinho disso. Então eu fui buscar lá a origem, porque muitas vezes nós falamos, né, esses conceitos do livro aqui na Ágil, e então a gente gosta, né, de trazer aí a origem, o autor, etc e tal. Lembrando, né, que nós defendemos aqui sim esses conceitos aí consagrados, no caso, metodologias, ferramentas, técnicas, no caso, de autores já autores consagrados, como eu falei, e nós respeitamos muito aí essa questão do livro, tá? Logicamente que nós temos noção, né, de toda a evolução, nós temos noção da sinergia, né, do conceito, da definição do livro com a questão da prática, né? Isso é notório, isso tem que acontecer mesmo, tá legal, pessoal? Olha só, a origem aí dessa ferramenta 5 forças de Porter. O modelo das 5 forças de Porter, ele foi concebido por, você deve saber, pelo Michael Porter. Foi publicado, no caso, na forma de um artigo. Olha só, o cara escreveu um artigo, as 5 forças competitivas que moldam a estratégia, lá em 1979, na Harvard, né? na Universidade de Harvard, no caso, Harvard Business Review, e destina-se aí, no caso, a análise da competição entre as empresas. Então é uma ferramenta aí que tem esse objetivo, no caso, né, é realizar essa análise da competição das empresas, legal? Então, ó, a origem já explica um pouquinho também, já passa um pouquinho da definição, né, do que é aí essa ferramenta das 5 forças de Porter, tá legal?
Vamos lá. Um pouco sobre o Michael Porter para você. Olha só, Michael Eugene Porter é um professor, né? No caso foi professor de Harvard Business School com interesse nas áreas de administração e economia, tá? Ele é autor aí de diversos livros, no caso sobre estratégias, competitividade, né? A especialidade, o forte dele era esse, eram esses temas mesmo, envolvia aí estratégias, competitividade. Por isso as 5 forças competitivas, né? Estudou na Universidade de Princeton, onde se licenciou em Engenharia Mecânica Aeroespacial, né? Engenharia Mecânica e Aeroespacial. Então essas são algumas definições na íntegra, exatamente do jeito que está escrito em livro. Se você for jogar em qualquer portal de educação também complementar, vai estar lá. E nós aqui na Ágil não somos diferentes, nós não estamos inventando a roda, tá legal, pessoal? Nós estamos aqui apenas trazendo um tema que já é bastante conhecido, um tema importante para você que atua na área aí de administração, marketing, você que é empresário ou você que está pensando em empreender, para você gerar aí essa reflexão, tá ok? Vamos lá. Então, quais são aí essas forças competitivas, né? Quais são essas forças competitivas? Você que está acompanhando aí a nossa mentoria digital ágil, você saberia dizer aí quais são essas forças competitivas sem colar, hein? Não pode colar não, tá legal? Então eu vou falar aqui, a força número 1 é a ameaça de produtos substitutos. Por enquanto eu vou passar para vocês o título, né, o nome da força, apesar dela já responder um pouco o que significa, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre cada uma delas, tá legal? Olha só, então a força número 1 seria aí a ameaça de produtos substitutos. Já a força número 2 dessas forças competitivas de Porter seria, no caso, a ameaça de entrada de novos concorrentes aí no mercado que você atua. A força número 3, o poder de negociação dos seus clientes, né, do seu cliente. É legal, daqui a pouco a gente vai fazer uma provocaçãozinha em cima disso. E nessa mentoria aí, no caso, né, nessa orientação que estamos dando aqui hoje pela Ágil. A força de número 4. Qual que é a força de número 4? O poder de negociação dos seus fornecedores. Nossa, Ronaldo, mas concorrente, cliente, fornecedores? Sim, estratégia, competitividade, mercado, né? Isso está relacionado diretamente, inclusive a gente vai falar um pouquinho disso. Eu vou fazer um gancho com uma outra mentoria que eu trouxe aqui há algum tempo atrás, que foi análise de mercado, e vocês vão ver aí que tem sinergia. E a força número 5 é a rivalidade entre os concorrentes. Então, pessoal, essas 5 forças, portanto, né, são aí as 5 forças de Porter. São as forças competitivas. Tá legal? Tá entendido? Caso tenha alguma dúvida, caso queira fazer alguma observação, colocar algum ponto de vista, estou aqui aberto, é só mandar a mensagem. A nossa equipe de produção aí, encabeçada pela nossa diretora de marketing da escola, a Priscila Biela, vai cuidar aí para que chegue em mim. Se não chegar, tá tudo bem também, e se mandar no e-mail, como costumam mandar, eu responderei tudo também no privado para vocês, tá legal, pessoal? É isso aí. Olha só, vamos fazer aqui então uma análise aí rápida sobre esse tema dessa mentoria, até para torná-la aí bastante eficiente, bastante produtiva e não prender aí vocês também por tanto tempo, tá legal? Vamos falar o seguinte, vamos falar da força número 1, né? A rivalidade entre os concorrentes. Eu pensei aqui alguns pontos do material, do conteúdo. Eu gostaria de fazer uma explanação em cima do seguinte ponto, né? Essa rivalidade, né? Essa competição acirrada, no caso, entre empresas de um mesmo segmento, isso é fundamental, isso é fator, eu diria assim, pode ser um fator crítico de sucesso, no caso, para o seu negócio, né? Para a sua atuação aí no mercado. Então, é importante que dentro dessa força número 1, por exemplo, né, que é a rivalidade entre os concorrentes, você conheça, você saiba exatamente quem são os seus concorrentes. Os concorrentes diretos, né? Ou eventualmente até os concorrentes indiretos, mas principalmente os concorrentes diretos. Por quê? É importante que você saiba, que você acompanhe, eventualmente até que você tenha mapeado isso de alguma forma, quais são as estratégias que esses concorrentes estão pensando em seguir ou já estão seguindo, né? As estratégias que eles estão desenvolvendo, que eles
implantar o que eles estão desenvolvendo. Então é importante você realmente olhar para esse mercado que você atua, para o seu setor aí, no caso o seu segmento, e identificar, claro, né? Primeiro, quem são seus concorrentes. Você sabe quem são seus concorrentes? E aí sim você acompanhar as estratégias, no caso, ter isso devidamente mapeado, para que você possa, no final, a gente vai falar um pouquinho disso, todas essas forças, elas servem para que você tenha ainda mais conhecimento, não só do seu negócio, claro, mas do mercado em que seu negócio está inserido, tá ok? E aí é onde eu faço até aqui um gancho, olha só, dá para nós puxarmos um gancho lá na nossa mentoria digital que nós trouxemos aqui algumas terças-feiras atrás sobre análise de mercado. Eu mentorei aqui para vocês, explicando, orientando sobre o plano de negócios ou planejamento estratégico, dependendo da situação, o tópico de análise de mercado. E na análise de mercado, nós falamos aqui, né, eu comentei da importância de, dentro da análise de mercado, você olhar 4 aspectos, 4 variáveis, né, elementos aí no caso, que seria o setor, os concorrentes, os fornecedores e a clientela. Vejam, né? Então aqui essa ferramenta, né? Essas forças competitivas, essas 5 forças de Porter, elas estão em sinergia, estão ligadas diretamente no processo de análise de mercado. Uma coisa integra com a outra, uma coisa compõe, complementa a outra e no final você vai ter um planejamento. Seja um plano de negócio para você que está começando, ou é um produto novo, um negócio novo, ou um planejamento estratégico para uma empresa, no caso, não importa o tamanho, que já exista, né? Ou que já está aí indo para o seu, de repente, seu segundo ano e passou aí da fase do plano de negócio, aí vai passar a ter um planejamento estratégico. Então isso é muito importante. Essa força número 1, que é a rivalidade entre os concorrentes, é você saber realmente quem são os seus concorrentes, as estratégias adotadas, que eles utilizam, que eles desenvolvem, quais são as estratégias do caso que eles estão utilizando. É importante que você estude os seus concorrentes. E isso a gente fala na análise de mercado também. É primordial no caso, né? Que isso seja feito inclusive com alguma frequência, com bastante controle e com alguma frequência. Também não adianta você olhar uma vez e depois esquecer e não olhar mais. O cara vai vir, ó, e vai te engolir, tá? Vai acabar com você se você não tiver de olho nele. Então a competição ela tem que ser saudável, tem que ser ética, claro, sempre, mas ela tem que ser você tem que ser competitivo, tem que ir para cima. Você não pode perder mercado, você não pode perder os seus clientes, ter redução no seu faturamento, deixar de faturar, tá? E isso tudo vai acontecer se você realmente olhar para essas 5 forças, em especial essa primeira força aqui, que é a rivalidade entre os concorrentes. Descubra aí, né, como se destacar aí no mercado, como criar aí diferenciais em relação aos seus concorrentes. A gente vai falar um pouquinho disso também na hora que falar de uma outra força que é produtos substitutos, tá legal? Analise aí as vantagens no caso, né? É isso aí. E aí, né, aí conhecer o público-alvo, claro, táticas, falhas e tudo mais. Tudo isso aí faz parte de um pacote que está dentro aí dessa análise, dessa força número 1, que é a rivalidade entre os concorrentes, tá legal, pessoal? Vamos lá, deixa eu só pegar a ordem aqui, tá bom? Eu vou aqui seguir aqui uma ordem que eu criei, né? Vamos lá, força número 2. Poder de negociação dos fornecedores. Então agora nós não olhamos mais para os concorrentes. Nós estamos olhando para a força número 2, que envolve o poder de negociação dos seus fornecedores, né? Olha só, vamos pensar o seguinte. Qual que é o estrago aí no caso? Qual que é o impacto, né, que os seus fornecedores tem no caso em relação ao seu produto? Pensa aí, né? Ou mesmo no desenvolvimento da sua empresa, do seu negócio, da atuação aí no setor que você está. Qual que é o tamanho disso, né? Qual que é o risco gerado aí no caso, né? Por esses fornecedores. O que eu quero dizer com isso? Você depende dos seus fornecedores ou do seu fornecedor? Você é dependente, um refém no caso deles? Ou não, né? Então você tem que olhar para isso. Primeiro, quem são, onde estão. De novo, lá na análise de mercado, nós também olhamos para fornecedores. Então aqui você está olhando de uma forma mais estratégica, claro. Você já está atuando, você já está
com o carro andando e você está fazendo, né, a estratégia também com o carro em movimento, tá? Lá na análise de mercado, talvez um pouco diferente, porque ali talvez o carro está parado, então você está planejando, né? Aí tudo bem, ok, mas uma coisa tem muita sinergia com a outra, tá? Eu te pergunto, quantos fornecedores você tem? Você tem um fornecedor, 2, 3, 4, 5? Você tem um produto só ou você tem uma linha de produtos? Aqui está mais focado realmente nos produtos, mas também pode ser aplicado aí essa análise, né, para serviços. Mas quantos produtos você tem? Então, você tem um fornecedor só? Tem 2? Tem 3? E aí, dependendo da tua resposta, eu faço outra pergunta, né? Se for 1, se for 2, se for 3, você depende só desse um, depende do outro, ou você tem opção no caso, quando um falha de alguma forma, você tem o outro, ou quando um, de repente, ele possui algum tipo de poder sobre você para determinar ali, né, a questão da matéria-prima, a questão de preço, a questão de SLA, de entrega, de logística, de prazo. Ele possui algum tipo de poder, né, que possa trazer algum tipo de impacto para você, tornar você refém ou não, né? Então a dica, claro, não poderia ser diferente, é que você não dependa só de um fornecedor, claro, né? Você tem que ter sempre um leque ali de parceiros e fornecedores para você negociar, para você eventualmente até trabalhar, né, com todos, mas você não pode realmente ficar refém desses fornecedores aí, tá? Até porque o fornecedor também, ele não é um fornecedor que tem aí, que fornece só para você. Pode acontecer? Pode, se você, né, tiver uma condição para propor para ele uma, como a gente chama, né, uma exclusividade, ok. Agora, mas muito provável não. Então ele fornece para você e ele pode estar fornecendo a mesma matéria-prima para o seu concorrente ou para os seus concorrentes, tá certo? Então pensem aí sobre isso, tá legal? Vamos lá, olha só. Indo aí para a reta final, a força número 3, ameaça de produtos substitutos. Então vamos olhar aí um pouco para essa força, o nome já fala, né? Ameaça de produtos substitutos. Você tem que olhar assim, o que o seu produto tem, né? Hoje, o que o seu produto tem, o que ele oferece, como que ele está concebido, como que ele está entregando no mercado, as características, não, as entregas dele mesmo, né? Eu diria assim, se fosse um sistema, as funcionalidades, no caso um portal, né? As opções lá de compra, o que ele entrega, o que o seu produto entrega para o seu cliente, o que ele entrega. Então, o que ele pode, e com essa análise, né, com essa constatação, o que ele poderia entregar diferente se comparado com o produto que é similar ao do seu concorrente. Então, aí você consegue realmente combater de alguma forma, né? Criar aí uma força competitiva em relação a essa questão da ameaça de produtos substitutos, né? Produtos aí que eventualmente até venham substituir o seu. Tá legal? A equipe aí saindo aqui, ó, da escola aí, ó. Tchau, pessoal, vamos lá descansar. A gente está gravando aqui a nossa mentoria digital ágil, diretamente do escritório administrativo da Ágil Escola de Negócio, aqui na região, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, aqui do ladinho da linha amarela do metrô Pinheiros, tá, pessoal? Estamos aqui hoje então com a nossa 17ª mentoria digital ágil, que vai ao ar aí normalmente às terças e hoje excepcionalmente na quinta. Depois de transmitida aqui ao vivo pelo Facebook da escola, nós disponibilizaremos esse vídeo também lá no canal do YouTube, no Instagram, no LinkedIn da escola. Eu espero que vocês estejam gostando aqui. Eu sempre aprendo muito, né, com vocês também que estão aí do outro lado, no sentido dessa troca, porque eu também resgato os conceitos, analiso. Então aquilo que a gente dá em sala de aula, né, a gente acaba trazendo aqui ou aquilo que a gente aplica nas empresas, né, nos nossos negócios, na própria Ágil aqui, a gente acaba refletindo também, fazendo correções de rota. Então é sempre muito importante. É ensinamento e aprendizado. Aqui o ciclo é esse, tá legal, pessoal? Então vamos lá, olha só. Vamos passar aí agora para a força competitiva de número 4, né? A ameaça de entrada de novos concorrentes. E mais concorrente aí, hein, gente?
principalmente quando tem aquela situação que você tem ali um mercado ali que em uma boa parte do período ele é mais estagnado, a demanda é pequena, aí quando tem uma determinada época do ano lá, a demanda aumenta, aí quando você acha que vai faturar mais, aí o que acontece? Vem um monte de novo, né? De novos concorrentes aí, novos concorrentes, né, para participar desse mercado aí. Mas aqui no caso, ameaça de novos concorrentes, tá? Olha só, o que a gente pode, o que nós podemos fazer aí? Tem que olhar para isso, né? Para tentar ao menos aí impedir, seja você com seu, com o competidor que já está no mercado e aí alguma estratégia específica aí de mercado para tentar barrar aí de alguma forma essa entrada de novos concorrentes, dificultar entre aspas aí, né, a entrada desses novos concorrentes, tá? E assim, o que eu posso falar que são coisas para se fazer e são coisas corretas, coisas bacanas assim, e depende realmente aí da estratégia de marketing, principalmente aí da empresa. Alguns fatores, né? São assim, você trabalhar a sua marca para a marca ser uma marca consolidada, uma marca bem posicionada, você enquanto empresa, você ser vista como autoridade naquele determinado produto, naquele determinado assunto. Então o seu marketing tem que trabalhar. O meu marketing trabalha aqui muito, né? Ele trabalha aí a marca da Ágil aí, o posicionamento, a autoridade. Quem cuida aí é a nossa diretora de marketing e a empresa PB Conecta, marketing estratégico, eles cuidam de tudo. Então assim, tem eu sei que tem um monte de concorrente, mas é um trabalho diário para trabalhar a marca e logicamente que respaldar com produtos de qualidade lá no final. Então você que está acompanhando aqui essa mentoria digital ágil, uma forma, né, bacana aí de correta, ética, de se trabalhar essa questão, essa força competitiva, que é a ameaça de entrada de novos concorrentes, é você realmente, né, olhar para esses fatores, como marca, que eu falei, consolidada, bem posicionada, com autoridade, reputação. Se você possui produtos aí que necessitam de patentes e a patente pode impedir, no caso, a entrada desses novos concorrentes, então invista, faça a patente, não corra o risco, impeça que esse novo concorrente entre, né, e copie o teu negócio e acaba ele patenteando e você não. Então, gente, às vezes nós temos que também fazer um investimento, não tem como, né? Outra possibilidade é questão legal, legislação, contratos específicos com regras específicas, contratos, como eu falei, de exclusividade, e tudo mais. Então, olhar realmente para essa força aí e pensar em todas as estratégias necessárias para se manter, né, ou se tornar, se você não for, competitivo no mercado que você atua, tá legal? E para fechar aí, a quinta força competitiva, a quinta força de Porter. Olha só, poder de negociação dos clientes. Ih, Ronaldo, aí pegou, né? Falar do cliente, o cliente é delicado. Tem aí a frase aí que o cliente tem razão, sempre tem razão. Isso realmente não é, né? Não é, tem 99,9% aí de tá certo, claro, 0,01 a gente pode discutir, é motivo de outra mentoria aí, mas aí nós temos que entender o seguinte, né? Esse cliente, no caso, esse seu consumidor, você conhece ele, né? Lá na análise de mercado também falamos da clientela. Aqui você conhece esse cliente, não é nem o cliente enquanto já consumidor, aquele não é o potencial, né? O lead, o prospect, não, é o consumidor, aquele que consome já o seu produto, né? Você conhece, você faz pesquisa, tem CRM, tem dados de consumo, qual que é o poder de decisão desse consumidor em relação à sua empresa, em relação ao seu produto? Qual que é o nível, né, de decisão e de força, vamos falar assim, né? De impacto, é alto, é baixo, é médio, principalmente, claro, né, em relação a dois aspectos que são comuns. Isso não sou eu que estou falando, isso é livro, isso é mercado, outros professores vão falar, que é em relação a preço e qualidade, tá certo? Eu até acrescentaria um pouquinho aí, um outro elemento aí que eu nem trouxe aqui, me veio em mente agora, que é a entrega, né? O prazo de entrega. Mas vamos lá, o padrão aí que se fala, principalmente essa decisão do consumidor em relação a preço e qualidade, que é disponibilizada pelo seu produto, né? Então tá.
Olha só. Bom, deixa eu ver aqui, eu fiz uma anotação, tá? Legal. Quanto maior o nível de competição, isso é interessante até a gente fechar esse raciocínio só, né? Quanto maior o nível de competição aí que tem nesse mercado, que o seu produto está inserido, claro, maior é o controle dos próprios consumidores sobre as suas vendas, tá? Então a competição é muito grande. Olha aí, nós vamos fazer uma amarração de uma força com a outra, né? Então você tem os seus concorrentes, então essa concorrência é muito forte. Logicamente que essa questão de preço, ela é uma balança, né? Dentro dessa estratégia, caso você e os seus concorrentes adotem essa estratégia, essa variável, né, controlável no marketing, nos 4Ps, que é o preço, vocês controlem, vão, preço maior, menor, né? Então, quanto maior a competição, maior o poder, a força aí que esse cliente vai ter. E logicamente que olha aí, vamos olhar lá para concorrente, quanto menos concorrente, logicamente que a força, eventualmente, né, teoricamente, a força desse cliente ela vai reduzir, porque você vai ter menos competição nesse mercado. Tudo bem? Ok? Tá entendido? Se tiver alguma dúvida, pode encaminhar aqui para a Ágil Escola de Negócios, né? Eu já falei as 5 forças competitivas no caso de Porter. No caso, uma ferramenta de gestão empresarial, né? É importante frisar que qualquer empresa pode utilizar na realidade, não importa se é uma microempresa, se é uma empresa de pequeno porte, médio porte ou grande porte, de acordo aí com o seu faturamento e ou quantidade de funcionários, como rege, né? Então é uma ferramenta, tá bom? Bom, é importante, claro, para se obter aí um conhecimento mais aprofundado dos seus produtos, dos seus serviços, dos seus clientes, dos seus concorrentes. E logicamente você vai conseguir tomar maiores decisões mais assertivas no que diz respeito à sua estratégia de competição no mercado que você está inserido, né? Porque você vai estar atuando de forma planejada e com inteligência. Tá legal, pessoal? Olha só, então é isso aí que eu trouxe aí para vocês hoje na nossa mentoria digital ágil. Não chegaram aí perguntas, tudo bem? Fica para a próxima aí as perguntas, não é? Então encerramos aqui a nossa 17ª hashtag 17 mentoria digital ágil. O tema hoje foi as 5 forças de Porter, as forças competitivas, né, de Porter. Tá legal, pessoal? Eu agradeço imensamente a audiência aí de vocês, né? O acompanhamento de vocês. Mando um abraço aí para todos. Obrigado aí à equipe de produção aqui da Ágil e a nossa diretora de marketing, Priscila Biella. Agradeço, tá bom? Até a próxima. Sintam-se todos abraçados.